Meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam super bem. Nós iremos tratar neste vídeo sobre este caso aqui, recentíssima decisão do STF, no que diz respeito a empregado terceirizado e que deve comprovar as falhas na fiscalização trabalhista pelo ente público. Nós vamos analisar o tema 1118 do STF com a questão relacionada à terceirização, caso do empregado terceirizado. Aí eu vou trazer aqui alguns elementos importantes sobre essa decisão e quais serão as consequências no futuro, tanto relacionado a direito do trabalho e direito do servidor, pode seria, né, essa mistura aí. Só que é muito mais direito do trabalho aqui, porque nós estamos a falar como um empregado que é terceirizado e a empresa não tem nenhum tipo né, de dinheiro para pagar aquele funcionário, e aí a discussão seria se o ente público, por exemplo, aqui uma prefeitura, ela deveria ser responsabilizada pelo débito, né, pelo débito eh, dos seus empregados. Então vamos lá com nossos slides. Seguinte, a introdução aqui que eu falo, né? O STF ele tomou uma decisão importantíssima no que muda o seu entendimento sobre a terceirização e a responsabilidade da administração pública, não é? Antes haviam condenações automáticas do governo por encargos trabalhistas, não é? Então, e aí esses encargos eles seriam em face das terceirizadas, né? Decorrente de origem das terceirizadas que não responderiam pelos seus débitos. E aí os encargos trabalhistas iam para o governo. Agora, com esta decisão do Supremo, o trabalhador que está trabalhando terceirizado para o governo federal, governo estadual, municipal ou qualquer outra entidade, né? Nesse caso aqui, o empregador, né? Agora o empregador ele precisa provar que houve, né? O empregado precisa provar que houve a falha na prestação na prestação de fato não, na falha na fiscalização, né? E na prestação de serviço, né, que foi realizado também tem essa questão muito importante. Vamos lá. E o que foi decidido aqui, né? Essa decisão ela reforça que a administração pública ela não pode ser responsabilizada automaticamente pelo pagamento de direitos trabalhistas pelas terceirizadas. A parte autora deverá comprovar a omissão na fiscalização, não é? E aí eu coloquei aqui, ó, cabe ao trabalhador ou sindicato, né, provar a negligência por parte do Estado, tá? A decisão ocorreu no RE 1298647. E trago uma questão conceitual, é muito importante você ter conceitos em mente. Eu não sei qual seria aqui o nosso público, se você é professor, servidor público, se você está estudando para concurso. Então, aqui é muito importante você entender as questões práticas, tá? E conceitos são importantes, mais do que decorar, é entender. Direito a entendimento. E aqui nessa questão, a responsabilidade subsidiária ela significa que no caso de uma empresa terceirizada não pague, eu já até expliquei anteriormente, o outro ente pode pagar e é chamado a arcar com os seus custos, né, com o seu custo próprio, né? Mas no caso da administração pública, essa responsabilidade somente irá acontecer quando houver a prova desta omissão, né? Se não há a prova da omissão, obviamente não há a responsabilidade. Os exemplos práticos aqui, eu já até mencionei, coisa simples, objetiva. Um funcionário que é terceirizado e não recebe seu salário. O sindicato ou ele próprio ah, notifica a administração sobre o problema que nada foi feito. E isso pode, sim, devido a esta notificação, talvez aqui o segredo, entre aspas, segredo que a gente descobriu, é que seria isso, né? O empregado está vendo que está sem receber o seu salário pela empresa terceirizada, que foi contratada pela administração pública por meio de uma licitação, ou, né, e é interessante pontuar isso. Aí nessa situação, vamos supor, eu estou 2 meses sem receber meu salário.
Quero saber quem vai me pagar. Então, o que que você deve fazer? Notificar, né? Aqui, trabalhador terceirizado em um hospital público que não recebe salário. Isso acontece muito, todos os dias acontecem situações como esta, né? E aí o sindicato notifica o governo, pode ser um advogado também notificar o governo aí que tem a responsabilidade federal, estadual, municipal. E aí, se a administração pública ela não agir, o que que vai acontecer? Ela vai ser responsabilizada. Esta responsabilidade, ela é muito importante, não é? É por isso que vale a pena você entender. E quando, né, de fato, essa administração pública, ela pode ser responsabilizada? Sempre que houver a comprovação de que ela foi notificada sobre os problemas e não tomou nenhum conhecimento da medida para assim resolvê-los, né? E se houver a fiscalização, mas sem efetividade, também pode haver a questão da responsabilidade, não é? Eu acho muito importante, né? É, quando há uma falha grave, né, na fiscalização, quando for omissa, mesmo ciente dos problemas trabalhistas, nesta situação, há sim uma responsabilização. Nós tínhamos também, durante a decisão do Supremo, né, ela não foi unânime, não todos os ministros do Supremo argumentavam esse ponto, né? No modo geral, eles argumentaram que decidiu que o ônus da prova cabe ao trabalhador, obviamente, mas haviam divergências no julgamento, né? A primeira delas seria Fachin e o Toffoli defendiam que o governo deve provar que fiscalizou, enquanto que Flávio Dino e Zanin sugeriram uma análise caso a caso, na questão casuística, e não trazer uma tese, né? Isso foi sujeito de muitas discussões. E quais os impactos práticos dessa decisão? Eu acho muito importante a gente entender, né? Essa mudança impacta todos os envolvidos, todos os trabalhadores que precisarão reunir mais provas ainda, e a administração terá menos condenações e as empresas terceirizadas poderão sofrer um pouco mais de fiscalização. Assim esperamos, né, que haja uma fiscalização melhor por parte da administração pública, não é? Então, o que diz a lei, né? A legislação, ela estabelece que a administração deve fiscalizar os contratos. E a decisão do Supremo, né, ela apenas reforça que essa fiscalização deve ocorrer de modo correto e não havendo uma responsabilização automática, o que havia sido é, utilizado na Justiça do Trabalho, por exemplo. Conclusão, né? Essa decisão diz que a responsabilidade ela é subsidiária, ela não é automática. O trabalhador precisa provar a omissão da administração, o que pode mudar o desfecho e muito das decisões judiciais. E o trabalhador precisa provar isso em casos em que pode mudar processos trabalhistas envolvendo terceirização. Bom, é isso. Eu agradeço você que nos assistiu. Aqui tem as minhas redes sociais aqui, ó. Deixa eu fazer aqui, aqui. Aqui tem minhas redes sociais, no Instagram, meu WhatsApp oficial, tá? Sempre esse WhatsApp oficial. Eu só tenho um. Outra coisa, se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe em grupos, para a gente sempre se interagir em relação à questão de direitos, né, decisões judiciais que impactam a nossa vida, seja em quaisquer áreas do direito, a gente vai comentar, sim, sobre alguns pontos importantes. Só preciso da sua sugestão, tá bom? Comente aqui e um forte abraço.